Fala pessoal, esse vídeo é destinado à resolução de exercícios sobre o assunto movimento uniforme. Então curta, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que estão se preparando para os vestibulares e vamos lá aos nossos exercícios. Exercícios na tela, vamos lá. Um carro se desloca com uma velocidade constante de 90 km por hora. Então aqui é a velocidade por uma estrada reta. Quantos quilômetros ele percorre em 40 minutos? Então nós temos uma aplicação direta de fórmula. Que fórmula eu vou usar, professor? Então a gente tem aqui, ó, se ele deu velocidade e ele deu o tempo, você vai usar aquela equação da velocidade escalar média. Então a velocidade é a distância ΔS sobre ΔT. Então você tem aqui, ó, algumas informações. Professor, ele me dá o resultado final em quilômetros. Então, lembra sempre do par, pessoal. Eu tenho que ter sempre, ó, se eu tenho velocidade em quilômetros por hora, o tempo tem que ser dado em horas. Então, esses 40 minutos, eu preciso transformar ele para horas. Como é que eu faço para transformar 40 minutos para horas, pessoal? Para eu transformar para horas os 40 minutos, eu preciso dividir por 60, porque eu tenho 60 minutos em uma hora, então eu vou ter que dividir por 60. Então, 40 dividido por 60, cancelo 0 com 0, fica 4 dividido por 6. A gente pode simplificar aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo por 2, fica 2 terços. Se a gente encontrar e fizer a divisão de 2 por 3, a gente vai ter aqui 0,67 horas. Mas eu poderia utilizar também os valores também em forma de fração, se ficar melhor. Então vamos lá resolvendo, ó. Então eu tenho velocidade, ela vale 90. Então nós temos aqui, ó, 90, que é a velocidade, é igual à distância que eu estou querendo descobrir, dividido por... Como você vai estar numa prova, pessoal, resolvendo uma questão para tentar ser mais rápido, você pode colocar isso em forma de fração, se você não quiser utilizar números decimais. Então, ó, vou colocando em forma de fração. Ficaria dividido por 2 terços, que é igual, então, ó, distância vai ser 90 vezes 2 sobre 3. A distância, então, vai ser, multiplica em cima, ó, 90 vezes 2, 180, dividido por 3. Distância, então, vai ser quanto, pessoal? Vai ser 60 quilômetros. Então, ó, nossa primeira questão, letra C, 60 quilômetros. Ok? Se você achar que é mais fácil para você apenas multiplicar pelo número decimal, 0,67, você pode fazer, fica à vontade, que vai dar o mesmo resultado, só que aproximado, porque a gente tem uma dízima periódica. Segunda questão, uma moto parte de uma cidade A em direção a uma cidade B, que está a 120 km de distância. Se a moto se desloca com uma velocidade constante, olha só a palavra que a gente falou no vídeo passado, quanto tempo levará para completar esse percurso? Então, se a gente fizer aqui um pequeno esboço, pessoal, ela vai da cidade A até a cidade B, a distância é 120 km, e a velocidade nesse trajeto é de 60 km por hora. Se ele quer o tempo, pessoal, então eu já tenho aqui, ó, eu já tenho quilômetros por hora, a unidade de medida de velocidade, e a distância em quilômetros. Então, até então as unidades correspondem, todas elas se correspondem. Então a gente pode aplicar diretamente na fórmula. Velocidade média é a distância pelo tempo. Se eu sei a velocidade, substituo nela 60. A distância é 120 km. Eu vou encontrar apenas o tempo. Posso cancelar dos dois lados 0 com 0. E aí, então, o tempo será 12 dividido por 6, que vai dar 2 horas. Então, letra C novamente. Tudo bem? Então vamos para a nossa terceira questão. Ó. Um ciclista percorre um trecho retilíneo com velocidade constante, ó, de 2 metros por segundo. Quanto tempo ele levará para percorrer 3,2
quilômetros. Novamente, ó, apenas aplicação de equação. Só que nesse caso, você tem aqui a velocidade dada em 8 metros por segundo e a distância, pessoal, ela está sendo dada em quilômetros. E aí percebam, o nosso resultado do tempo, ele é pedido em segundos. Então a gente precisa transformar então a nossa distância para metros. Como é que a gente faz para transformar para metros, pessoal? Não esqueça, se eu quiser transformar de quilômetros para metros, a cada 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Então eu apenas multiplico esse valor por 1000. Multiplicando por 1000, pessoal, lembra, eu pego essa vírgula e eu vou caminhar com essa vírgula para a direita 3 casas. Ficando então quanto? Vai ficar 3.200 metros, ok? E agora a gente vai fazer uma aplicação direta na fórmula. Velocidade média, ela será a distância sobre o tempo. Velocidade média, 8. Distância, 3.200 metros, dividido pelo tempo. Então, vou fazer meio pelos extremos. Será tempo é igual a 3.200 dividido por 8. Tempo, então, será quanto? O nosso tempo vai ser 3.200 dividido por 8, 400 segundos. Então, nossa letra D. Próximo exercício, pessoal. 2 carros se deslocam em sentidos opostos numa estrada retilínea. Um deles a 72 km por hora e o outro a 108 km por hora. Se estavam separados por 900 metros, quanto tempo levam para se encontrar? Esse tipo de exercício, pessoal, é sempre comum cair em vestibulares, onde ele fala em corpos, em objetos que estão em sentidos contrários. Sempre que tiverem, pessoal, objetos em sentidos contrários, lembrem sempre que vocês precisam colocar o ponto de origem do teu sistema de referência. Então, por exemplo, quem será a tua origem? O objeto que começa no ponto A, que é o ponto que a gente vai definir aqui como a primeira localização do nosso carro, ou o objeto B? Para o nosso exercício, eu vou colocar a nossa origem como no objeto A, do nosso sistema de referência, e o objeto B como estando a 900 metros de distância do objeto A. Por que eu preciso disso, professor? Por que eu preciso colocar essa origem? Para que você consiga localizar as posições do objeto para colocarmos em nossa equação da função horária. Então, olha só como é que fica. Eu tenho o primeiro objeto no ponto A, que é a nossa origem, e o B está a 900 metros de distância do objeto A. Então, o que a gente precisa? Ele quer, pessoal, o tempo de encontro. Pessoal, o tempo de encontro significa o quê? Que no momento em que eles se encontram, o que é comum aos dois? A mesma posição. Então, o objeto que começou no nosso ponto A, que a gente definiu, ele terá a mesma posição de encontro final do nosso objeto B. Então, eles terão a mesma posição final de encontro. Então, imagina, eles estão aqui em posições iniciais diferentes. Quando eles se encontrarem, eles estarão no mesmo ponto, na mesma posição. Então, a gente pode dizer que a posição final do A é a mesma do B. Para podermos fazer essa equação, a gente precisa encontrar as funções horárias para cada objeto. Então, vamos para o objeto A. Ó. Para o objeto A, para o nosso primeiro carro, né, eu vou chamar de carro A, pessoal, a gente faz o seguinte, ó, sorvete, ó, SA é igual a S0A mais V vezes o tempo. Então, quem será o SA? Quem é a posição inicial dele? A gente definiu como ele estando em cima da nossa origem no sistema de referência, que é 0. Então, aqui, ó, vai ser 0. Então, 0 mais. Qual que é a velocidade com que ele se movimenta no percurso? Aqui, pessoal, ele diz que é 72 km por hora. Mas muito cuidado, porque a questão ela pede o tempo em segundos. Então, nós precisamos fazer uma conversão dessa unidade para metros por segundo. E como é que eu faço isso? Eu vou lá e divido esse valor por
3,6. Quanto é que dá fazendo essa divisão, professor? Vai dar 20, pessoal, 20 metros por segundo. Eu vou aproveitar e já vou converter o outro valor de velocidade, que vai dar, ó, dividido por 3,6, 108 vai dar 30 metros por segundo. Pronto, todo mundo convertido. E agora, vou colocar os valores, ó. Qual é o valor da velocidade do objeto A? Vai ser 20 vezes o tempo que eu não conheço. Só para simplificar, ficaria SA é igual a 20 vezes o tempo. Guarda essa primeira equação da função horária. A segunda a gente vai fazer para o carro B, pessoal. Para o carro B, lembrem que o carro B ele está no sentido contrário do nosso carro A. Então, lembra que a gente usou o nosso carro A como a nossa referência do nosso sistema de referências. Então, você precisa, primeiro ponto do teu sistema de referência, você precisa identificar a origem dele. Então, nós identificamos que a origem seria no carro A. Segunda característica que a gente precisa definir no nosso sistema de referências, para onde que estará o sentido do nosso referencial. Se ele vai ser positivo para a direita ou ele vai ser positivo para a esquerda. Nesse exercício, vamos definir o sentido do nosso referencial para a direita, como sendo positivo. Então, o carro B ele se desloca no sentido contrário a esse sentido de referência que nós adotamos. Então, como é que fica a fórmula dele? SB é igual a S0O, que é a posição inicial, menos a velocidade do objeto B vezes o tempo. Esse menos, pessoal, ele identifica que essa velocidade ela está no sentido contrário do que você adotou no teu sistema de referência, que é o nosso tipo de movimento que nós conhecemos como movimento progressivo. E essa velocidade negativa, pessoal, é o tipo de movimento que nós conhecemos como retrógrado. Então, continuando, SB é igual. Qual é a posição inicial do objeto B que nós definimos? 900 metros em relação à nossa origem. Então, vai ficar 900 menos. A velocidade do objeto B é 30 metros por segundo vezes o tempo. Então, nós encontramos a nossa segunda equação. E para finalizar, o que nós precisamos fazer agora? Eu vou pegar essa equação e vou colocar aqui embaixo. Ó. SB é igual a 900 menos 30 vezes o tempo. Então, vamos guardar as duas aqui e eu vou apagar para a gente resolver, ó, agora a igualdade entre as equações. Então, olha como é que fica. SA é quem, pessoal? 20 vezes o tempo é igual. SB é quem? 900 menos 30 vezes o tempo. E a gente resolve, ó. Todo mundo que tem um tempo eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar positivo, ó. 20t mais 30t igual a 900. Somando os dois, dá 50t é igual a 900. Cancela 0 com 0. T é igual a 18 segundos. Que é a nossa letra B. Ok? E o nosso último exercício, um trem se move a uma velocidade constante, olha a palavra mais importante aqui, constante, de 20 metros por segundo, e ele leva 2 minutos para atravessar um túnel. Qual é o comprimento desse túnel? A gente vai utilizar novamente, ó, velocidade média é a distância sobre o tempo. Nós temos que o tempo agora está sendo dado em minutos e a gente precisa convertê-lo para segundos. Então, lembrando, de minutos para segundos, você tem em 1 minuto, você tem 60 segundos. Então, você precisa multiplicar por 60. Então, como é que eu faço então? Vai ser 2 minutos vezes 60 é igual a 120 segundos. Colocando na nossa equação, nós temos 20 metros por segundo é igual a distância sobre o tempo, que é 120 segundos, multiplica meio pelos extremos, a distância então, ela será 20 vezes 120, a distância então será 2.400 metros, que é a nossa letra B.
E aqui, pessoal, chegamos ao nosso resultado final e esses foram os nossos exercícios. Curta, compartilhe com as pessoas que você sabe que estão precisando relembrar esse conteúdo e até o nosso próximo vídeo e falou!